Então, boa noite a todos. Se não estiverem me ouvindo bem, se manifestem aqui pelo chat, ou por favor, podem falar. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Estou muito feliz com essa oportunidade, realmente, esse desafio de estarmos todos reunidos aqui. E temos muita coisa para ver hoje, tá? Então, eu vou projetar um guia ali, que esses slides, na verdade, servirão como guia para o nosso estudo de hoje, porque nós vamos estudar o ego, né? Seguindo aquele programa, então, de estudo da psicologia espírita de Joana de Ângeles, né? Então, dentro daquela proposta de estudo que nós fizemos, né, nosso segundo encontro vai tratar daquilo que é a base para o nosso entendimento de tudo que vem a seguir, né, inclusive a jornada desse ego. O que é o ego, né? Então, nós vamos estudar como é que é a estruturação do ego, ou do eu com E minúsculo, né, e quais são os mecanismos de defesa dele, por que existem esses mecanismos de defesa, então, tá? Então, a primeira coisa em relação a isso, né, é que em cada reencarnação, nós temos que lembrar isso dentro da proposta espírita, então, da codificação espiritista, né, cujo um dos postulados é a pluralidade das existências. Então, nós temos que formar um novo corpo, nova estrutura física, né? A estrutura física, nós sabemos que ela é formada a partir, então, não apenas da herança genética, como se considerava no meio acadêmico ligado ao cientificismo materialista, né? Mas nós, como espíritas, sabemos muito bem que ele é moldado por um campo morfogenético que tem origem no espírito imortal, né? E que vai atuar, então, sobre o genoma, né? Sobre as heranças recebidas do corpo material, a partir de mecanismos que a gente chama de mecanismos epigenéticos, ou seja, ativando e desativando genes, que vão conferir, então, uma estrutura física que é, ao mesmo tempo, herdada dos pais, mas moldada pelo espírito. Inclusive, as feições que a gente adquire, elas têm a ver com a nossa alma, por isso que se fala que o olho, né, o olhar, então, é a visão, é a janela da alma, né, justamente porque a gente enxerga lá por dentro, além daquelas aparências, da mera aparência física, né. Então, nós guardamos semelhanças com os nossos pais, pela condição genética herdada, nós somos um ser totalmente diferente deles, no sentido de que é a alma que molda, então, essa herança. Mas não é apenas o corpo que formamos em cada experiência reencarnatória, e isso é uma coisa muito interessante que nós vamos estudar hoje, né? Nós formamos também a roupagem psíquica, né? Também chamado do vaso psicológico para essa experiência, que é o eu, com E minúsculo, observem aqui, né? Ou o ego, né? Então, em cada experiência reencarnatória, a gente tem que formar um ego para viver aquela vivência que o espírito imortal, então, vai ter dentro do mundo material ou espaço-temporal. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente confunde a nós mesmos com o próprio corpo, né? Sendo que o corpo é apenas uma das facetas, então, desse eu, né? Que é um eu transitório, temporário, porque ele vai se modificando. E esse processo de evolução desse eu temporário é como se a gente vivesse várias encarnações, às vezes, na mesma, né? Basta nós lembrarmos, então, do nosso eu, o nosso ego infantil, né? Ou daqueles que a gente nem tem lembrança ainda, né? Na primeira infância lá. Depois do nosso ego na adolescência, o confronto ou o conflito que existe justamente nessa transição de fase para o ego da fase adulta, depois no ego na maturidade, e o ego, então, na senilitude, né, na velhice, quando a gente está se preparando, então, para recolher todo o aprendizado daquela existência no corpo físico, né? Então, o ego, ele vai se modificando, esse processo de transformação, mas ele que também dá aquele senso de continuidade, né, dentro, então, da psique, né? Isso acontece porque o espírito, né, que é o ser total, o espírito com E maiúsculo agora, o ser total, a alma, né, ela geralmente não deve reencarnar com essa memória total, né, pois há necessidade do esquecimento relativo do passado pelos vários motivos que a gente estuda na codificação, né? Entre eles que, se a gente lembrasse de tudo, se todos lembrássemos de nós, seria muito difícil para nós conseguirmos avançar de uma maneira tão adequada e sem preconceitos, e podendo realmente ter aquele perdão do esquecimento, né? Se a gente soubesse tudo que fez, né? Poderíamos mergulhar numa culpa imobilizante, né? Ou sermos acusados de uma maneira pelo que aquilo que já foi feito, e isso poderia, então, obstar ou retardar ainda mais nosso processo evolutivo. Em função da misericórdia divina, que sabe de todas as nossas misérias, nós vamos saber como, por isso misericórdia, né, coração pelas misérias, né, nos oferta essa possibilidade do esquecimento.
Então, o vaso psicológico dentro do corpo físico, né, a gente tem, então, a limitação das nossas memórias anteriores, que podem ser acessadas quando a gente acessa, então, esse outro eu que nós vamos estudar mais adiante. Isso se dá, então, de acordo com esse planejamento reencarnatório, né? Cada espírito ele vai enxergar e compreender dentro da realidade evolutiva que se encontra. Quanto mais dilatada essa realidade, e dependendo do caráter da missão de cada um, nós poderíamos ter acesso a mais memórias, né? E também através de certos métodos. Mas isso nem sempre é conveniente, como nós veremos adiante. Então, o corpo ele é preparado para traduzir esses potenciais, né? Condicionamentos e tendências que devem ser ocupados pelo espírito, né? Isso é muito importante porque a gente vem com certas aptidões que são tanto físicas, né? Então, por exemplo, a aptidão para o esporte, né? Vai depender, então, desses mecanismos epigenéticos, é claro, mas isso tem a ver com a condição do cérebro e do corpo que nós vamos, do restante do corpo que nós vamos formar, né? Então, aptidão para matemática, etc., que tem a ver com a herança multiexistencial do espírito, né? Que está vivenciando naquele ego algum aspecto que tem que desenvolver. Mas hoje nós estamos alguma coisa, fomos outra coisa ontem e anteontem e assim sucessivamente. Por quê? Porque nós temos que nos tornar cada vez mais completo, com diferentes experiências, etc. Então nós vamos focar para aprender, né? Então o corpo ele é preparado para traduzir essas tendências, né? Que devem ser ocupadas então pelo espírito, então, na atual encarnação, embora a gente não consiga saber isso através do ego muitas vezes, que a gente vive dentro daquele piloto automático, mas o nosso eu profundo sabe disso, e se manifesta e se comunica com esse eu, com letra minúscula, né, com o ego, através do quê? Do inconsciente, dos símbolos e etc., como a gente vai ver, né? E cada encarnação, o espírito ele vai desempenhar um determinado papel no teatro da vida, né? Então o ego ele se manifesta no mundo exterior através de uma persona, né? Num personagem. Esse personagem é o que a gente, ou de mais de um personagem, né? Porque a gente vai mudando, então, esse personagem de acordo, então, com o papel que a gente tem que desempenhar naquela existência. E esse planejamento reencarnatório, então, ele é ditado tanto pela lei de causa e efeito, né? Ação e reação, mas adicionado pela misericórdia divina, né? Porque senão seria muito difícil para nós. O Pai, compreendendo, então, de todas essas dificuldades, por ter conhecimento de tudo, né, ser ciente de tudo, ser onisciente, sabe exatamente o que a gente deve fazer, então, para obter o progresso, porque o objetivo jamais é a punição, como se pensava antes, né, o objetivo é crescimento, então não há sentido nenhum, né, se fosse apenas o resgate estéril de tudo aquilo que a gente tenha, porventura, se equivocado. Porque a condição humana, o equívoco, né? Justamente porque, como nós fomos adquirindo aos poucos a consciência das coisas, né? E aos poucos também nós vamos treinando a nossa liberdade de escolha, é natural que, por vezes, façamos escolhas equivocadas, né? Como o filho pródigo, por exemplo, que nós falaremos mais adiante, né? E que tem a oportunidade de voltar, então, para a sua origem. Então, assim, o ego ele é uma construção necessária e adequada para cada encarnação, de acordo com a consciência do espírito, né? E uma noção de identidade apropriada a cada encarnação. E essa noção de identidade ela vai se modificar, porque nós não vamos sempre atuar da mesma maneira. A gente tem que lembrar o seguinte, ó, nessa vida nós somos atores, né, como os atores, mas esses são apenas personagens que a gente acaba interpretando para a execução de determinadas tarefas que são determinadas pelo grande diretor da existência, que é Deus, né? Então, o ego é a produção desse estado de consciência, né, que é, portanto, transitório, impermanente, e esse ego, então, ele está sempre se modificando. E uma coisa muito importante que nós vamos desenvolver agora ao longo dessa conversa, essa noite, né, é que o ego é, na verdade, o centro do campo de consciência, e tudo que se torna consciente passa obrigatoriamente pelo ego. Isso é tão importante porque, às vezes, a gente ouve dizer, né, que o ego deve deixar de existir, ele deve ser superado, e o que deve existir é o eu profundo. Não é nada disso, né? Se o ego deixar de existir, a individualidade se perde, né? Na verdade, o que ele tem é que se orientar pelo eu profundo, né? Se integrar nesse eixo que a gente chama de ego self, dentro da visão, então, da psicologia analítica, né, proposta por Carl Jung, e desenvolvida por Joana de Ângeles através da psicologia espírita, né? Então, é através do ego que todos os conteúdos conscientes se relacionam. Então, é muito interessante isso. Essa noção de individualidade que a gente tem, né, ela é dada pelo ego. E o ego é o centro de tudo que se torna consciente. Mas nós vamos ver adiante que o consciente é apenas uma parte da psique. E o ego, às vezes, por ser o centro da consciência, se acha o centro de toda a psique, que é muito
mais complexo, e ele não tem, esse não é o lugar dele, né? Então, a partir disso, a gente pode lembrar, né, que implica a experiência da pessoa tem em si mesma como um centro da vontade, do desejo, da reflexão e ação. Isso é o papel do ego, né? E é pelo ego que o indivíduo se reconhece, pelo eu, né, o eu minúsculo aqui, e tem a consciência dessa própria identidade. Então vejam que ele tem uma função importante, não existe à toa, que é a identidade de cada um de nós, assim, no mundo. É o ego que observa as coisas. No processo de meditação que nós citamos da outra vez, né, então, o ser que observa não deve ser confundido com o pensamento, com as emoções, com o sentimento. Ele observa essas coisas, uma consciência disso. A consciência é uma coisa, é tomar consciência de, né, é saber, estar ciente de, né. Os sentimentos, os pensamentos, as emoções são os eventos psíquicos que ocorrem, né, dentro da psique e que são observados pelo ego. O ego é esse observador que julga, que analisa, né, através de umas estruturas do aparelho mental que é o intelecto, né? Então o ego usa o intelecto para fazer esses julgamentos, análises, etc., né? Tendo essa percepção mais analítica em relação às coisas que são projetadas na tela mental. E analisa não só o mundo interno, obviamente, mas também é por o ego que nós nos relacionamos através da pessoa com o mundo externo. Então, é através do ego que se instala o processo de manutenção da personalidade, né, que dá essa noção de continuidade de tempo e a mediação entre esse mundo interno e externo, né, com conhecimento e teste da realidade. Vamos dar um exemplo, é por isso que eu consigo saber que eu fui aquela criança, né, aquele adolescente, aquele adulto e aquele idoso, né, porque o ego é que dá essa noção, então, de continuidade disso. Segundo Joana de Ângeles, então, esse eu pessoal, ele é confundido muitas vezes com a personalidade, né, com a personalidade total, né, sendo ele mesmo o ponto de autoconsciência pura. Corresponde ao ego, ao centro da consciência individual, diferindo então, expressivamente dos conteúdos da própria consciência, né, tais como sensações, pensamentos, emoções e sentimentos. Então, conforme eu falei antes, esses são os conteúdos da consciência, e não o observador, né? É como se o ego fosse ali o processador, né, de toda a informação que está, então, ocorrendo, né, que são os conteúdos que estão rodando ali por processador. O eu pessoal, então, ele é consciente, mas ele deixa de ter lucidez, certas vezes, né, quando ele adormece por alguma razão, por exemplo, no trauma crânioencefálico, né, que a gente pode perder os sentidos, ou quando está em transe, ou mesmo na experiência de quase morte, etc., né, o ego ele deixa de atuar como centro, né, para assumir, então, um outro eu, que é o eu superior que está presente em nós, né, que rege a organização e a atividade da consciência. E esse eu profundo, ele tem acesso a outras memórias que a gente não tem, memórias de experiências encarnatórias pregressas, por exemplo. Com essa, você consegue ter uma visão panorâmica, além da visão espaço-temporal, em que tudo parece ocorrer ao mesmo tempo, né? Então, pode-se ficar... A gente vai ver mais adiante que quando o espírito desencarna, ele pode estar tão ligado às questões egóicas, né, que ele fica em perturbação, fica confuso, não sabe bem, começa a repetir muitas vezes a mesma situação que o levou para lá, que aquilo se torna uma coisa muito confusa, não consegue entender, às vezes, imediatamente, então, as encarnações passadas que teve, etc. Então, não são dois eus separados, isso é muito importante, mas uma realidade em dois aspectos distintos de apresentação. Então, esse eu minúsculo é o ego, e o eu profundo, que nós vamos estudar adiante, né, hoje nós vamos dedicar mais ao ego, é o também chamado de self, é o si mesmo, né. Então, o eu, ele é uma faceta do outro eu, tá? O ego, conforme Jung, então, é o centro da consciência individual, mas ele é menor que a personalidade inteira, que é o espírito imortal. Vejam só, então, e essa é uma importante distinção que a gente tem que fazer nesse estudo, né? Então, o ego, ele é importante por todas essas razões, é o centro da consciência pessoal, etc., mas ele não é o espírito completo, né? O espírito imortal, ele é muito mais do que o ego, né? O ego é uma experiência transitória do espírito imortal. Então, esse ego, que é essa instância, ela responde às necessidades de uma outra. Essa, sim, ela não é o centro da consciência, ela é mais do que isso. É o centro de toda a psique, né? O eu, o self e o espírito, que ele é superior, então, ao ego, né? E que determina, então, desde o planejamento reencarnatório, no mundo espiritual, o que ele vai ter que fazer, ele, né, no mundo, através, então, de uma experiência dentro do mundo material.
em que vai ser composto um novo ego, que vai estar sempre em transformação, né? Na verdade, não é um novo ego, é o ego em transformação, né? Para viver a experiência que tem que viver, com as aptidões que precisa ter, então, com os talentos que precisa ter para aquilo, as condições físicas, familiares, etc. Então, por quê? Porque o ego é essa vivência mortal, na encarnação atual, presente, transitória, para cumprir o plano de atividade para o desenvolvimento do ser total, que é imortal, espírito imortal, como se diz, né? Com toda a memória, com o conjunto, então, da pluralidade das existências e reencarnações, né? O ego, então, ele está nesse espaço-tempo, e para ele, é ele que cria essa noção espaço-temporal que é tão importante para a vivência nesse mundo físico, né? Então, que a gente tem noção de nascimento, crescimento, né? E todo o ciclo vital, e etc., né? Toda essa noção de espaço-tempo, de agenda, ela está vinculada, então, ao ego, a essa vivência mortal, né? E o self, o eu profundo, ele compreende tudo isso, obviamente, nós como espíritos mesmo, né? Mas mas a realidade dele é além dessa, é numa dimensão superior, a dimensão espaço-temporal, que é a dimensão não local, atemporal, né? Então, assim, o self, ele guarda a semelhança com o Pai, com o Criador, com Deus, né? Pois ele é uma centelha anímica, como diz na própria codificação, né? O ego, então, é o homem. E o ego não termina, homem no sentido aqui, novamente, do gênero homo, né? Então, né, o homem masculino, né, e a mulher, né, que, nesse sentido, né, da humanidade, né? O ego, então, ele não termina com o desencarne, mas ele se integra ao self, novamente, né? Que, na verdade, ele não deixa de perder a relação com o self, com o eu profundo, mas ele só, quando vive dentro do piloto automático, né, apenas não tem noção dessas questões. Porque o self é o princípio ordenador da personalidade inteira, né? Então, embora o ego seja o centro da consciência, o eu profundo, o self, é o centro de toda a psique. E aí sim, ele inclui, inclusive, o inconsciente, tá? Inclusive o inconsciente, todas aquelas memórias que estão no inconsciente, desde o inconsciente infantil da própria existência atual, como a existência, nas demais existências todas que o espírito já viveu, então, nessa jornada, tá? Então, o ego é o sujeito apenas da minha consciência, mas o eu profundo, com E maiúsculo, né, o self em si mesmo, é o sujeito de todo o ser, tá? Incluindo essa psique inconsciente que eu falei, que tem acesso a essa memória perispiritual, então, que não é apenas para aquilo que o ego tem que fazer naquele momento, mas de toda a memória. E isso, às vezes, a gente consegue acessar, né, quando é necessário, né, através de algumas técnicas que permitem a gente enxergar um pouco disso. Mas, pela limitação do cérebro físico, que é um filtro e que nos permite ter uma vivência apenas parcial, e isso é proposital, para a gente poder viver esse mundo aqui, né? Então, a gente não consegue ter acesso a tudo. Às vezes, nos estados alterados de consciência, a gente abre uma janela um pouco maior, né? Como no êxtase, por exemplo, né? No transe, na experiência de quase morte, assim sucessivamente. Então, dentro desse eu profundo é que está o eu do ego, né? O self é que move, que dirige esse ego, embora às vezes a gente não saiba que está sendo dirigido pelo espírito imortal. E ele se manifesta como? Através do inconsciente, né? Como a gente vai ver. Às vezes a gente tem certas atitudes que são movidas por ele que a gente nem sabe, mas sabe que tem que fazer determinada coisa, né? Mas, às vezes, essa determinação do self entra em conflito com as questões egóicas, né? Que o ego se sente ameaçado, né? E aí a gente começa a utilizar daqueles mecanismos de defesa, né? Porque o self está dizendo uma coisa, mas a gente não quer ouvir. Por exemplo, a racionalização, nós vamos ver mais adiante, né? Eu posso encontrar desculpa para o meu comportamento, né? Embora eu saiba lá no íntimo, lá na consciência, lá no eu profundo, que a conduta não está correta. Mas eu vou me defender daquilo, porque aquilo vai me desestruturar como um manda-chuva do que eu acho que sou, né? Eu, como ego, acho que mando em tudo aqui, mas não é verdade, né? Quem é o espírito imortal mesmo, que é o que coordena todas essas questões, né? Então, mas essa construção do espírito imortal, então, que é para levar nós a nos tornarmos, então, aquele ser integral, consciente de tudo. Nós vamos ver que isso vai ser levado, então, à expansão da consciência. O ego é o centro da consciência, como nós falamos, mas a nossa consciência é limitada, porque se a gente comparar com o iceberg, né, o ego é a pontinha ali. Todo o resto que está no oceano, e talvez o oceano inteiro,
é desconhecido para o ego. Desde os processos fisiológicos que acontecem dentro de nós, as memórias anteriores, como nós falamos, as vivências passadas, as múltiplas vivências passadas, etc. E assim, mesmo memórias dessa vida fazem parte do grande campo da inconsciência, né? Que foi um dos méritos do Sigmund Freud, por exemplo, foi explorar, descobrir a natureza do inconsciente, que depois foi mais adiante pelo Jung, né? Então, esse campo da consciência a gente pode comparar com um caleidoscópio, né? Que ao girar, então, né, esse campo ele vai mostrando as imagens que são percebidas pelo ego, que, como eu falei, é o observador numa determinada posição, então, né? E esse mecanismo que se dá desse caleidoscópio girante aí, ele é inconsciente para o ego, né? É só a sucessão das coisas que vão acontecendo e que tem que acontecer para nós, né? Que estão projetadas na tela da mente e nas ocorrências no mundo externo, né? São aquilo que a gente precisa para evoluir. Isso faz parte da nossa programação reencarnatória, portanto. E é ditada pelo espírito, né? E nós somos inconscientes como ego em relação a isso. Até que nesse processo de tomada de consciência, nós passamos com o tempo, né? Que esse é o propósito, né? Na verdade, das nossas sucessivas existências, é tomar consciência de tudo isso, né? E ser um com o Pai, né? Que é como Jesus era, nosso modelo. Então, né? Né? Então, esse caleidoscópio está sempre girando e trazendo novas possibilidades para o eu, e mesmo que o eu perca essa capacidade integrativa, a psique total, veja, a consciência não é a mesma coisa que a psique. O ego, como eu falei antes, é o centro da consciência, mas a psique é o ser total, né? Então, que o centro da psique total é o espírito, e ela continua produzindo e agindo através dos seus outros eus, né? Mas não dentro do centro da consciência que é o ego. Porque o que são esses outros eus, né? Eles são os demais complexos que existem dentro da psique, que a gente tem e entra em conflito justamente com esses outros eus que existem dentro de nós, né? A gente pode dar um exemplo, talvez, disso num sonho, né? Quando a gente sonha e aparecem outras pessoas no sonho, onde é que estão essas pessoas? Estão na mente do sonhador, né? Certo? Então, eu não estou falando dos sonhos, eu estou falando dos sonhos, assim, mais em nível cerebral, que são lembrados, não no desdobramento propriamente dito, né? Porque no desdobramento, que é no fundo, é o que acontece mesmo, né? A gente se desdobra com o eu profundo também, né? Então, o eu profundo que tem acesso a essas questões, né? E a gente consegue lembrar apenas de fragmentos soníricos, então, mas que querem nos dizer alguma coisa para a nossa psique. Então, aliás, querem dizer alguma coisa para o ego, né? Então, que se tornam, então, que são mecanismos inconscientes e muitas vezes simbólicos, né? Então, isso é muito interessante, né? Que dentro de cada um de nós existem essas várias pessoas, então, cada uma agindo e tendo uma função própria e livre, né? Dentro de que tem a ver com tudo aquilo todas as experiências que a gente já teve, né? Mas tem um arquétipo desse que é o dominante, que é o ego, né? Que é o centro da consciência. Então, exemplo disso, nós podemos reconhecer em nós, então, uma criança, um velho, uma mulher, né? Um homem, um ser inferior e sombrio, uma máscara, uma vítima, mãe, um pai, né? Então, todos esses papéis estão em nós também, né? Pelos papéis que a gente já desempenhou anteriormente, em cada vivência egóica, então, no mundo físico, né? E o ego, então, como eu falei, é um desses complexos da psique, ele possui um papel importante na integridade da personalidade, né? E um dos papéis dele é justamente fazer a relação com esses outros aspectos da personalidade. Vejam que a personalidade não é a mesma coisa, a personalidade é uma coisa muito maior, né? Então, podendo fazer com que haja identificação do ego com partes dessa questão, mas não com todo, né? Então, quando isso acontece, a gente age de acordo com um outro complexo que está ligado ao ego, uma dessas outras personalidades. Exemplo, né? Quando a gente se relaciona através da nossa criança interior, de tanto nos sentirmos assim, às vezes pode ter um comportamento infantil, né? E se comportar insistentemente como uma criança, em momentos que isso é bastante inadequado, né? Como regressão, por exemplo, regredir, né? A uma fase anterior, né? Que é um dos mecanismos de defesa. Outra função do ego é criar um efeito que cause esse sentido de continuidade, então, que não tem dissolução, porque essa noção de espaço-temporal é o ego que dá, né? Porque o que existe é sempre o eterno instante presente, não local, atemporal, né? Se a gente for pensar bem, assim, ó, quando a gente às vezes medita, a gente faz isso. Começa a pensar, nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo, em outro ponto, tem uma joaninha levantando as asas, que a Terra está girando no espaço, ao redor do Sol. Qual é o tempo das estrelas e a passagem do tempo, por exemplo, no buraco negro, etc. Então, o tempo, ela depende muito da consciência. Como a gente está... E o ego ajuda a gente não se perder nesse sentido, né? Porque justamente para que a gente consiga manter a razão, né?
nesse mundo espaço-temporal, quem dá essa sensação de continuidade, né, e de corpo e mente e de relação, né, de casualidade também, é o ego, né? E ele que dá sentido à unidade do indivíduo. Então, toda vez que o ego se sente ameaçado, a gente vai ver isso, é como se o indivíduo fosse se desmanchar, se dissolver e não existir mais. Por isso que quando ele se sente ameaçado, e muitas vezes essa ameaça é só um conflito com o eu profundo, né? Ele se defende, tá? Ele vai se defender, na verdade. Então isso que eu estava dizendo antes, né? Essa tendência a reduzir, então, a multiplicidade à unidade por meio da memória e da racionalidade, né? O ego, então, ele é como uma síntese de várias consciências de sentido, né? Cada aspecto da consciência está submerso na unidade do complexo do eu dominante, né? Do ego, então, que é dentro desses arquétipos, né? É aquele que é o centro da consciência. Assim, a experiência do ponto de vista egóico é sempre parcial, e ela não podendo estar consciente de todas as coisas que experienciamos, ou de tudo que os sentidos registram. Justamente por isso, a consciência total não está... O inconsciente tem muito desses conteúdos também, né? E quem tem acesso a isso é o espírito, né? As coisas que são conscientes para nós, por exemplo, que a gente foca a atenção, é o ego que está comandando aquilo, né? Por exemplo, eu estou consciente que estou falando agora, que estou vestindo uma roupa com tal cor, né? Que é tal dia do mês, tal. Isso é o ego que está sabendo disso, tá? Muitas coisas, portanto, elas são captadas e percebidas inconscientemente e podem emergir quando o ego perde essa condição de comando, então, como a gente viu assim, né? Então a gente percebe assim que a consciência não está sob o total controle do ego, embora ele esteja no centro, que a consciência ela vai além do ego, e a consciência vai se expandindo à medida, então, que o ego vai, então, também expandindo em compreensão e vai tendo mais consciência de tudo, né? Então, algumas funções operacionais do ego, né? Tem 4 aqui que eu destaquei, né? Então, primeiro, ele é o centro, é o sujeito e o objeto da minha identidade pessoal e da consciência, né? Da consciência e identidade pessoal, que a gente vai ver adiante, né? E numa sequência, então, de tempo, de espaço, causa e efeito. Ele tem a capacidade de, a consciência cognoscente, ou seja, dizer quem eu sou, né, aquilo que eu falei, o dia, etc., e a consciência reflexiva, que é refletir sobre si mesmo. É através também do ego que eu consigo, então, tomar consciência de mim mesmo, quando eu entro em introspecção, né? Então, eu tomo consciência do mundo externo e do mundo interno. E ele, além de ser centro, é o centro que movimenta aparentemente, a gente vai ver que aí o eu profundo é que entra por mecanismos que são desconhecidos aparentemente para o ego acha que está no comando de tudo, mas não está. Esses planos de ação, decisões e escolhas pessoais, né? Sendo um ponto de referência para o julgamento de valor. Aí é que está, é que muitos desses mecanismos são inconscientes, a gente só faz porque sabe que tem que fazer determinada coisa, mas não entende muito bem, às vezes, por quê, né? E quando, às vezes, a gente entra em conflito com aquilo que é intuído por nós, por aquilo que é julgado como não sendo né, é que isso gera conflitos, né? Então, por exemplo, eu posso saber que eu devo fazer tal coisa, né? Que isso é o que é correto, que está na minha consciência. Mas eu vou ter perdas com aquilo, né? Então, as perdas momentâneas, por exemplo, perda financeira, né? Exemplo, né? E aí, mesmo que não seja uma coisa, deixar de fazer uma coisa que está na minha consciência, eu vou estar violentando aquela instrução do meu eu profundo, né? Que é a consciência, que tem noção de todo esse planejamento reencarnatório, por questões egóicas, então, ligadas, então, àquela parte de mim que é transitória, né? E que deve ser um instrumento, então, de todo o espírito, não da vivência essa que é passageira, né? E ele tenta ser o direcionador e organizador dos impulsos pessoais, né? Traduzindo em vontade e ações dirigidas para fins específicos. E aí um papel bem importante, porque o ego, então, que caracteriza nós como homens e mulheres, né? Porque é a vontade e a liberdade. Essa é a nossa condição humana. Então, por isso, o ego está necessariamente ligado à condição humana, né? Então, porque ele tem a ver com essa questão, então, da vontade e da liberdade, né? E ele estabelece um eixo, então, com uma personalidade plena, então, né? Com o eu profundo, que é o centro real da psique. Veja, não estou falando do centro da consciência, o centro da psique, né? Que é o chamado, que a gente vai ver depois num esquema o que é o espírito, então, né? Que é o nosso ser verdadeiro, profundo mesmo, tendo a função de contemplar e corresponder às necessidades superiores do espírito, e que às vezes, por ter vontade própria, né, nós temos vontade, o ego não contempla. E aí a necessidade de repetir a lição, de reencarnar
tantas vezes quantas forem necessárias até que a gente consiga fazer esse ajuste, então, dessa evolução que tem que ser traçada, né? Porque, então, o ego é a instância responsável por essa diferenciação que o indivíduo é capaz de realizar entre os próprios processos internos da realidade, né? Conforme Jung, então, vai ver o complexo da psique como são outros complexos, como a sombra, a persona, etc, né? Então, ele também não está único ali dentro da psique, é muito mais complexo que o próprio ego. Veja só, além de ele não ser o centro de todo esse mundo, ele também não está sozinho lá. E a sombra, nós vamos ver, é uma parte muito importante de nós, né? Do espírito completo. A sombra, ela é o centro do inconsciente coletivo, né? Então, ali é que está a sombra. A persona, por exemplo, é uma maneira de qual o ego se manifesta exteriormente. É o personagem que a gente cria para as nossas relações externas, né? E que, às vezes, entra em conflito com o nosso ser interno, né? Porque a gente quer parecer, às vezes, o bonzinho, e lá por dentro a gente tem, às vezes, as ideias que não são tão bonzinhas assim, isso gera conflito, né, que tem a ver, então, com a nossa sombra. Quando a gente consegue, sinceramente, perceber o que a gente é, a gente consegue ver, então, através, então, do eu profundo. Então, o ego, como todo complexo dentro da psique, né, é formado a partir de um núcleo arquetípico, que a gente chama arquétipo, quer dizer, um tipo antigo, né, uma coisa que está desde a origem da psique, então, da criação da mente humana, né, e ele organiza uma rede de imagens em torno da ideia do eu e do mundo que temos de mim mesmo, assim, né? Então, como centro virtual da consciência, ele é inato, né? A gente sempre nasce já com um ego, mesmo ali o bebezinho, ele tá com um ego, né? Mas esse centro real, ele vai se desenvolvendo na infância, né? Até que ele, na adolescência, que ele entra com aquele, ele se desenvolve plenamente, então, quando chega a idade adulta, né? Para desempenhar aquele papel que ele tem naquela determinada encarnação. Por isso, essa fase de conflito tão intenso que é a adolescência, né? E depois a gente vivencia isso, se a gente não se preparar para a autotranscendência, né, depois na meia-idade, né, se a gente viveu só para o ego, né, quando a gente percebe o envelhecimento, né, e a gente nunca se deu conta de que o espírito, que é o self, né, o eu profundo, que é o verdadeiro diretor dessa vida, a gente entra em conflito, né. Então essa imagem do ego seria a identidade dele, diferente dele propriamente dito. Vejam só, essa é a imagem que ele tem dele, né, de uma forma básica, né, que consiste num centro de subjetividade baseado no arquétipo do self, né, o ego como arquétipo do self. E por trás dessa identidade egóica é que existe o espírito imortal, então, com seu campo consciencial, né, a consciência toda, onde o ego atua, né, cria essa consciência que o ego vai estar no centro, né. É esse caleidoscópio, então, que vai mostrando, vai alterando o campo da consciência. Então, e o ego, então, ele não deixa de ser uma realização parcial e limitada do self, né. Então, através das várias experiências egóicas é que o espírito se realiza e progride, né? E as duas bases que ele assenta é a somática, ou corporal, né? E a base psíquica mesmo, né? E ele é formado, portanto, tanto pelo aspecto material, o corpo, com a identidade corporal que a gente tem, e olha só, essa identidade corporal, ela vai se modificando ao longo da vida. O meu corpo de um recém-nascido não é o mesmo de quando criança, ou quando uma criança mais velha, ou adolescente, um adulto, uma pessoa de meia idade ou uma pessoa idosa, ou extremamente idosa, né? Então, essa imagem corporal também, ela tem a ver com o ego naquele momento, né? Que ele vai se modificando ao longo das fases da vida, né? Então, através do corpo é que a gente constrói, então, as primeiras ideias da nossa autoimagem, né? Que está dentro dessa questão espaço-temporal e finita, né? Então, e essa imagem corporal, ela se estende, inclusive, para os objetos que a gente usa, para a indumentária, para a época que a gente vive, para a situação social e pelas funções que a gente desempenha, etc, né? Então, falando em função social, tem o aspecto social que tem a ver, então, não com o corpo, propriamente dito, mas com as relações, né? E através dessas relações, então, como o ego se porta em relação às relações, se dá essa aceitação, né? Que aceitação no grupo que a gente está, por exemplo, né? E que a gente tem, o ego tem essa necessidade de aceitação, né? Diferente do self, que não precisa nada disso, né? Porque já é o ser, o eu profundo, ele já é integral, né? Então não há necessidade dessa aceitação, né? Então o ego, ele precisa assumir, então, valores e características dos grupos que estão inseridos. Então o aspecto social é bastante relevante, tanto que um dos mecanismos é o isolacionismo, né? Se isolar para não ter que conviver, né? E o aspecto interior, então, da subjetividade também. Então, além dessa relação exterior que ele tem através da persona, existe a parte interna, subjetiva, com suas posições e faculdades. E através dessa parte interior
é que a gente pode ter acesso a outras questões da psique também. A parte exterior também nos envia mensagem, né, do caleidoscópio, do self, através, então, da comunicação que existe entre todas as pessoas encarnadas e desencarnadas, né, na grande rede, na grande malha do espírito, né. Então, a formação dessa autoimagem, né, e o desenvolvimento do ego, ele se dá a partir dessas colisões entre o mundo interior e exterior. E isso é importante, essa colisão, né? E ele surge, então, dessa colisão do fator somático, corporal e do ambiente, né? E se desenvolve através dessas colisões com o mundo externo e interno. E uma quantidade moderada de conflitos, então, por exemplo, é necessária, tá? É por isso que você sabe que crianças que não toleram frustração, né, precisam tolerar, precisam ter alguma frustração, né? Mas não se desenvolvem, né? Ou ficam mimadas, ou tem... Então, a frustração, então, o conflito é muito importante para o desenvolvimento, né? As perdas, né, então, são importantes também. Então, por isso que uma quantidade moderada, uma certa dose de frustração, ela é necessária para esse crescimento, né? E na estrutura superior, o ego, ele é orientado, então, para a realidade, né, mantendo as funções sob controle nas suas camadas mais profundas escondidas, né, que está sujeito, então, a esse fluxo de emoções, fantasias, conflitos e invasões psíquicas do inconsciente, né, invasões psíquicas, então, do inconsciente, que são através também de pensamentos que não provêm dentro da psique individual, mas da psique coletiva, então, que a gente chama inconsciente coletivo, ou seja, do mundo espiritual, dos obsessores, de todos os pensamentos das diversas origens que estão dentro da psique, né? Daqueles identificados, então, como externos ao ego, né? O ego é o indivíduo, né? Mas existem dentro da psique todos os indivíduos externos ao ego, então, que estão ali dentro, né? Então, os desencarnados, por exemplo, que estão em processo de comunicação, tanto aqueles que estão em obsessão, quanto aqueles também que nos orientam, que nos protegem, etc. Né? Então, o ego ele pode ser perturbado por esses problemas tanto corporais quanto problemas psíquicos, é claro, né? Como em casos, por exemplo, de amnésia ou choque, experiências místicas, ele pode se fragmentar e surgir outras identidades para tentar, a partir desse processo, né? A gente sabe que isso pode acontecer, né? E o que se mostra é que sempre que a identidade dominante do ego se vê ameaçada, então, né, em relação a essas outras partes da psique, né, o ego sente ameaça de dissolução, então ele vai se defender, mesmo que a mudança siga uma direção que foi programada pelo espírito imortal, né? Porque ele tem a sua autonomia. Lembra que a gente falou que o ego tem a sua vontade e tem sua liberdade? Que a nossa... o ego é aqui, por exemplo, esse ser que está falando agora. Estou falando através do ego, estou tomando consciência através do ego, né? Mas o conteúdo que eu posso estar falando, quando ele está alinhado com o meu espírito mesmo, ele está transmitindo, então, ou está sendo um instrumento, então, do meu eu profundo, né? Que está ligado intimamente ao Pai, né? Ao Criador, é centelha divina, como a gente vai ver adiante, né? Então, ele está sujeito a vários processos, é através do ego que a gente se relaciona e que está nesse mundo, né? Mas, como eu falei antes, ele não tem que ser aniquilado, ele tem que estar a serviço de Deus, né? Ele tem que estar a serviço do Pai, do Criador, do Ser Profundo, a serviço do Self, que está em contato, então, direto com ele, que é centelha, que é parte, então, dessa divindade. Nós vamos ver adiante um pouquinho mais sobre isso. Então, as várias experiências e esforço nessa construção do eu, que abrindo mão de certos estados que são confortáveis, né? A gente hoje está moderno falar, né? Que a gente quando fica imobilizado, né? Zona de conforto, né? Que dizem muito, né? Então, a necessidade de sair dessa zona de conforto, como se fala hoje, para forçar uma nova identidade e ampliar essa capacidade egóica, né? Exemplo é a saída da vida infantil para adulta, que já citei antes, né? E uma força, então, ela impele o ego para frente, né? E essa é a representação que nós vamos estudar no próximo capítulo disso, né? Que é o símbolo do herói, né? Que é a jornada do herói. É como que o ego, então, partiu lá, tem esse sentimento, então, de partida, né? Do divino, saiu do Éden, né? Do jardim do Éden, para tomar consciência das coisas. E vai ter que, então, passar por uma série de dificuldades, né? Mas há uma força no sentido contrário a esse do herói, da coragem que o herói tem que ter, né? Para empregar todos os esforços dessa jornada, né? Toda vez que ele se sente, então, em desconstrução, que são os mecanismos de defesa, né? E que eles são naturais, mas quando a gente os compreende, Jesus nos ensinou muito sobre eles, e eu vou falar adiante um pouco sobre isso, né? Por isso que eu estou correndo um pouco, que tem muito conteúdo mesmo. Então, esses mecanismos, eles protegem do ego toda vez que ele se sente ameaçado, que nós nos sentimos ameaçados, né? Mas a gente vai ter que ir vencendo isso através desses conflitos para conseguir seguir nessa jornada da individuação, né?
Então, ao mesmo tempo que essa atenção ela é fundamental, então, para o desenvolvimento, nessa jornada de individuação, como chama a Joana de Ângeles, né, podem também criar, então, distúrbios graves e tendências dissociativas, se a gente conseguir, por exemplo, confrontar toda a sombra de uma vez, né, ou ter que, por isso que esse processo é gradual, né, e egos com distúrbios ou tendências dissociativas, eles são mais vulneráveis, mais frágeis, hiperdefensivos, né, e que se perturbam com qualquer frustração, qualquer estresse emocional, né, e aí os mecanismos de defesa até que são muito primitivos, né, com uma certa rigidez, assim, né, e o ego nessa situação frágil migra entre posições muito polarizadas, né, porque o ego é caracterizado por essa liberdade de decisão, como nós falamos, essa vontade, né, esse é um aspecto que é muito interessante e que nos caracteriza como humanos, como eu falei antes, né, é a liberdade, né, ela custou caro, ela custou essa vivência do sofrimento e o paradoxo do mal, né, é isso que custou ser livre, né, mas ela é o que nos torna mais formidáveis, né, é essa experiência de poder escolher e amar porque quer, não porque é obrigado a amar, né, e se doar porque quer, e não porque se doar. Claro que a gente tem a relação de causa e efeito, então isso é feito da vontade, e a vontade é que vai nos transformar, né, é nesse sentido que Jesus fala que a fé move montanhas, é a vontade que move tudo, né, essa vontade de, e isso é a nossa liberdade de decisão que a gente tem, né, é a origem do sofrimento também né, então se a gente já fosse perfeito e não tivesse que escolher e recebesse tudo pronto, mas o pai não quer ver ninguém em cativeiro, que é justamente que a gente viva essa grande jornada, né, para se tornar, então, consciente de todas as coisas, né, e poder fazer escolhas maduras, né. Então, a Joana de Ângeles, ela refere que a conquista da consciência é um parto muito dolorido, olha que linguagem simbólica que ela usa, né, do inconsciente, é o parto dolorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte desses conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar. Mas nesse momento em que ele se torna consciente do portentoso repositório e passa a expressar-se pelo seu intermédio, que é a consciência, que é que a consciência se manifesta. Então é isso aí, por isso é que é tão doloroso muitas vezes alguns os aspectos de maior crescimento. A gente cresce muito nesses momentos de dor, né? E a consciência então ela é experimentada assim como uma partida mesmo, né? Uma separação do divino, né? É isso que aconteceu mesmo, e é isso que Jesus nos conta quando o filho pródigo, né, que partiu para viver a vida guiada por ego, todas as experiências que teve em terras estranhas, né, até que se cansou daquilo e resolveu retornar. E quando ele retornou com toda aquela bagagem de experiências, ele foi então, porque ele escolheu voltar, né, cansou daquele sofrimento todo e tudo, aí o pai o aceitou, recebeu de braços abertos e fez uma festa para ele, né. Então, o tornar-se consciente é muito interessante, isso está presente no Velho Testamento, lá na Gênese, né, marcando bem esse pensamento judaico-cristão, né, o que essa árvore do conhecimento simboliza, né, essa natureza dual do ser humano, né, a expulsão, então, do país original, então, o masculino e feminino, a dualidade, né, então, o claro, o escuro, etc. E o conhecimento do bem e do mal. Então, o que era? O que a maçã ali simbolizava, né? E a serpente ali. Justamente isso, né? Vai querer ter conhecimento e liberdade, né? Então, o conhecimento e liberdade, então vai se separar do pai, né? Para poder viver isso, né? Isso é o crescimento da alma, que tinha tudo no paraíso, mas que precisou sair, então, né? E viver dentro dessa dualidade, espaço-temporal, claro e escuro, masculino e feminino, luz e sombra, o bem e o mal, né? Conhecer o bem e o mal a partir disso. Só existia o bem, o uno, né? Era uno com o Senhor, né? Esse é o espírito, o self mesmo. Uma vez, então, separado no uno, né? Então, começaram as dualidades todas, né? Partícula onda, espírito, matéria, corpo, alma. Tem várias aí pra gente, amor e ódio, anjo e demônio. Então, aí começa a jornada heróica do ego, né? Que deixa a sanidade com o pai no Éden, né? E que estudos são figuras arquetípicas, por isso que estão presentes em textos tão antigos, e que se repetem em outras culturas. Se a gente for ver no Mahatma Gita, né, nos Vedas, tem coisas muito semelhantes lá em relação a isso, né? Nesse processo da individuação, então. E após, então, essa dificílima jornada perigosa que a gente, né, se envolve, né, é que a gente vai conquistar o si mesmo no processo de autoconhecimento, autotransformação, e o encontro com Deus daí, né, com a nossa origem divina, né, já maduro, né, consciente das coisas, sabendo da natureza do bem, não do bem e do mal, né, podendo retornar a essa pureza original, né, com conhecimento e livre, né, para essa escolha, né. Então é a mesma coisa dentro desse mito bíblico, então, da criação
e da expulsão do paraíso aí, no original, né? Então, por isso é que o homem deve ganhar a vida com o suor do trabalho, e a mulher dá a luz com doce. Eles, na verdade, não é que tem que ser assim, é que só simboliza, isso foi mal interpretado, né? Que na alternativa para o ego, então, a não ser se jogar, uma vez que ele tome conhecimento, tenha consciência, eu adquiri consciência e razão, no momento que eu tenho consciência e razão, eu não tenho outra alternativa a voltar para o Pai que a não ser percorrer essa jornada que me devolve ao paraíso, né? Então, que essa relação com Deus de volta, né? Então, e essa sensação de separação é que é o motivo dessa melancolia, certo? Certa melancolia que a gente tem em relação ao paraíso perdido, né? E a interpretação incorreta desse mito é que vê isso como um caminho de sofrimento e culpa, punição, mas não é nada disso, né? Na verdade, é um caminho para a libertação, é o caminho de se tornar livre e consciente, né? E ter, então, a verdadeira felicidade, que é a felicidade plena, que é aquela felicidade que a gente tem por vontade própria, né? Consciente de todas as coisas, e é essa felicidade que o Pai quer para nós, né? Por isso que ele nos ligou essa oportunidade, então, nos deu essa oportunidade de viver em liberdade, né? Então, nesse desenvolvimento, a consciência egóica, né, que se forma cada vez, né, ao mesmo tempo que ela é capaz de tomar essas decisões livremente, pela ação da vontade, né, ela tem que confrontar também, refletir sobre a criação e imposição do mundo externo como interno, né? E esse aí é o grande desafio da nossa existência, né, humana, né? Então a gente cresce com conflito, a gente desacomoda-se com conflito, né? Tendo que encarar a sombra e se tornar consciente daquilo que nos envergonha mesmo, né? Mas daquilo, e qual é a maneira da gente se tornar consciente daquilo que nos envergonha? É através do espelho, é poder olhar para nós mesmos, né? Por isso a gente muito feliz o título do livro em que eu extraí grande parte desse conteúdo, que é Espelho da Alma, né? Como a Joana fala, ou tem um outro também chamado Reflexos da Alma, né? Porque a gente se oculta dessa visão de nós mesmos, a gente olha o outro, projeta, usa esses mecanismos de projeção, de transferência, contra-transferência, né? Então, para não ver a verdade mesmo, né? E a verdade, às vezes, não é bem o que a gente quer ver, né? Mas aí o sentido, então, da frase, então, de João 8,32, né? Que conhecer a verdade nos libertará. Qual é a verdade? É ter consciência de tudo, até daquilo que nos incomoda. Ter consciência da própria sombra, né? Mas só isso é que vai nos libertar de verdade, né? E esse dom, então, do saber, da consciência, característico da humanidade, o dom da liberdade, são os nossos poderes, né? Nossos poderes, mas são também o nosso infortúnio, né? É por causa de que a gente quis saber, né? Comeu a maçã simbólica ali, né? Do bem e do mal, né? Da árvore do conhecimento, né? E a liberdade, porque lembra da passagem bíblica, diz assim, ó, vocês podem fazer o que quiser aqui no paraíso, só não pode ir naquela árvore do conhecimento e comer aquele fruto lá. Aí, o que simbolicamente o homem precisou fazer isso? Foi lá na árvore, eu sou livre, então sou livre mesmo. Pegou a árvore do conhecimento e aí no momento que mordeu a maçã, perdeu a pureza. O que significa isso? Teve conhecimento, viu o bem e o mal, viu que estava nu, viu que eram dois e não um, e assim sucessivamente, né? Mas é através deles também que a gente vai se tornar herdeiro desse trono divino do Pai, herdeiro perecedor disso. Nós somos parte dele, né? E é paradoxal que, apesar dessa natureza do homem, dessa totalidade do inconsciente, né? O surgimento do ego, né? Esse arquétipo da psique que a gente falou, e da necessidade dessa consciência egóica, a consciência total, né? O espírito irmanal, ele às vezes tenta engolir o ego, né? Pois o ego perturba seriamente a paz dessa criação, então, né? Porque a criação da consciência, do caleidoscópio, tudo vem do self, né? As nossas intuições, inspirações, tudo é o eu profundo, né? O ego é o executor, o que tem vontade de dizer, eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas aquela inspiração, ela vem toda do eu, do espírito, com todas as suas múltiplas vivências, tendências, né? Então, a Joana de Ângelo, ela diz que o eu individual é o resultado dessas aquisições e experiências do processo existencial, com seus conflitos, aspirações, uma luta contínua pela conscientização da realidade, ou seja, se tornar consciente da realidade. Essa, porém, somente se fará quando o eu superior seja identificado com a sua expressão imortal, ou seja, a essência eterna, seja decodificada, conscientizada e vivida com harmonia. Então, essa descoberta do espírito imortal que vai permitir isso, né? Eu vou passar um pouquinho, eu sei que são 8h57, mas porque o encerramento é bem importante aqui, né? O ego é o centro da consciência, então, como eu falei, não é o centro, né, da psique, né, e ele tem a necessidade dessa autopreservação mesmo, né? Toda vez que a gente, então, tem a nossa autonomia e a nossa identidade assim, ameaçada, né, é que a gente vê pelo ambiente, por exemplo, né,
e é que a gente tem, então, que apelar para esses mecanismos, apela inconscientemente para esses mecanismos de defesa, né? Segundo a Joana de Angelis, então, o ego, predominando na natureza humana, né, ele utiliza de muitos mecanismos para ocultar esses seus conflitos, expressando-se com diversos tipos, então, desses mecanismos que eu falei antes, né? Fuga da realidade, a projeção, a compensação, etc., né? Deslocamento, introjeção, racionalização, etc. Racionalização, aliás, é um dos mais perigosos, né? Então, ela trata-se da exacerbação do superego, né? Para manter a sua identidade e permanecer soberano, impedindo as manifestações superiores do céu. Então, é aquele superego castrador, né? Que castra, às vezes, essas questões, porque o self não consegue se manifestar, né? Isso é bem importante também. Então, quando a atitude ela perdura, ela impede, então, a criação, o fluxo criativo do self. Né? Então, aquela imobilização que a gente pode fazer, aquele congelamento, né? Porque a gente acaba tolhendo muito da nossa criatividade. Lembra que a gênese, criatividade, genital, né? Genética, a parte de criação, útero, né? Tem tudo esse sentimento, por isso esse sentimento de castração, né? Porque toda a parte criativa, de gerar vida, por exemplo, a gente acaba inibindo quando a gente confunde isso tudo com os sentimentos de culpa, né? Da má interpretação judaico-cristã em relação à maravilha de que é do criar, né? Então, Freud explorou muito essa questão ligada ao libido, né? E a questão sexual, que a gente, obviamente, não vai dar tempo da gente falar aqui agora. Mas mais adiante, a gente vai ver adiante. E é interessante lembrar que simbólico é o oposto de diabólico, né? Então, a experiência simbólica é integradora, e ela significa reunir, juntar o que estava separado. O eu e o ego e o self, o filho e o pai, o homem é Deus, etc. E diabólico quer dizer separação, divisão, acusação, né? O desafio do ego, então, é manter essa imagem positiva, com autoestima, saber que está a serviço do eu profundo, né? Com essa confiança e poder, né? Mas sem ser individualista, orgulhoso e egoísta. Ou seja, não confundir um ego forte com um egocentrismo e com narcisismo, né? Porque, segundo Jung, né, o homem é a casa onde Deus quer fazer sua morada, né? Essa casa precisa ser forte, bem estruturada, um ego bem fortalecido, mas não egocêntrico, um ego bem fortalecido, mas não narcisista, um ego bem fortalecido, mas não orgulhoso, né? É um ego seguro de si mesmo e do seu papel como servidor de Deus, servidor do self. E esse ego, então, ele tem que ter humildade suficiente para saber que ele não é o senhor da psique, né? Que ele é servidor, que segue, então, a ordem desse Deus interno, né? Que é o Filho do Altíssimo mesmo, o Espírito imortal, centelha divina, né? E cujo destino é se tornar um de novo com o Pai, né? Mas dessa vez numa condição, então, de aprendizado maior. E essa perfeita sintonia, então, sem dualidade, né? Onde a onda luminosa, então, divina e a antena psíquica do Espírito é que é o instrumento, então, que se mistura e que transmite, então, a onda divina através de nós, através do ego, então, né? Quando há essa sintonia, então, daquilo que é do planejamento do espírito imortal com a tarefa que o ego tem que realizar, né? Então, é muito interessante essa questão. Eu vou pular aqui porque senão não vai dar tempo. Eu vou só passar. Então, como é que é o olho que observa a realidade, né? Como é que vai fazer reconhecer? Aquilo que eu falei antes, né? O olho precisa reconhecer a si mesmo, né? Como, né? Como que o olho vai reconhecer a si mesmo se ele não consegue enxergar a si mesmo? Através do espelho. Então, o grande desafio e a proposta evolutiva, né, é o espelho da alma, né? É o ego precisar de um reflexo para se reconhecer e para ter consciência de si mesmo, dentro da psique. É descobrir que ele não é a psique completa, nem mesmo o centro dela, apesar de ser o centro da consciência, como nós vimos antes. A psique, cujo centro é o self, o espírito imortal, ele contém a consciência, contém o ego, mas vai além, pois também contém o vasto inconsciente, a sombra, ânimos e ânimos, né, o feminino e masculino, né, aliás, masculino e feminino, e também os demais arquétipos presentes no ser integral. E a esse reflexo a gente pode chamar, né, projeção, quando o ego não consciente de si acaba perturbado por características pessoais que percebe. Então ele percebe aonde? No outro. Então eu projeto no outro, a sombra. Onde a gente vê isso que Jesus ensinou? Na parábola da trave do argueiro, né, do cisco no olho, em que eu não vejo a trave que cobre o meu olho, né, mas vejo o cisco, né, o argueiro no olho do outro. Esse mecanismo eu estou projetando aquilo que eu não quero ver em mim mesmo, né? E esse é o espelho da projeção. Quando eu conseguir ter maturidade suficiente para ver que eu estou usando um mecanismo para me defender, porque eu não quero enxergar a realidade, mas quando eu conseguir enxergar essa realidade, eu vou estar tendo feito um crescimento muito grande. Dizer assim, oh, mas será que aquilo que eu vejo não é aquilo que está em mim mesmo? Né? E é, né? E é quando eu descubro isso, então,
isso vai me causar um pouco de dor, vai causar um conflito, mas vai fazer eu crescer, né? Então aí tem um esquema mostrando, então, né, essa relação. Então vejam ali, ó, a consciência, né, o consciente, o ego está no centro da consciência ali, que é aquele círculo. Eu não sei se eu consigo mostrar direito aqui assim, talvez só saindo aqui. Vou tentar mostrar aqui antes da gente... Tá no fim já, tá, pessoal? Então aqui, ó. Eu vou tentar... Tá aqui. Não deu. Desculpa. Bom, vamos voltar para cá mesmo. Estão vendo meu mouse? Alguém pode responder? Sim. Ah, o círculo grande é a psique total, tá? E olha aqui, ó. Olha o ego. O ego é essa parte aqui, ó. Ele é o centro do quê? Da consciência pessoal. Que essas coisas, e ele é o centro disso aqui, que é isso da nossa vida no dia a dia, no espaço-tempo. Como ele se projeta no mundo exterior através da persona que eu crio. O Emanuel, né? Que é o personagem que eu não sou o Emanuel, eu estou o Emanuel. Mas eu já fui outras coisas dentro de mim, entendeu? O meu espírito imortal aqui, ó, que é o sol brilhante, a luz que é ligada ao Pai, né? Então, que é a minha essência divina, né? Então, ele vai criar vários egos, então, para manifestar isso. Então, o centro da consciência é o ego, e ele se manifesta no exterior através de um personagem, a máscara da persona, né? Isso aqui é a consciência, tá? O ego é o centro dela. Mas olha como vai muito mais adiante. Ó. O self está lá, o espírito, então, está no centro de todas essas vivências. E do outro lado, o lado oposto, ó, dentro do inconsciente. Esse aqui é o inconsciente pessoal. Olha o que temos aqui. Inconsciente coletivo, porque estamos todos unidos numa grande consciência coletiva. E no centro dela aqui, ó, a nossa sombra, que é aquilo que a gente não quer ver, por isso que é inconsciente, a gente esconde embaixo do tapete. E quando o inconsciente nos dita, e que nos leva à nossa vida, e não o self, mas a gente deixa ser levado pela sombra, né? É que a gente toma aquelas e não quer enxergá-la, é que a gente vive nesse grande conflito, né? Entre o que a gente deve fazer e o que a gente acaba fazendo, por não reconhecer a sombra do inconsciente, então, que está ali, então, mandando a mensagem que a gente não consegue perceber. Então, a gente tem que conseguir fazer esse percurso, o eixo ego-self, onde eu vou estar perfeitamente alinhado, e eu vou estar uno com o self, né? Não que eu desapareça, mas eu vou estar como se fosse um círculo um em cima do outro aqui, executando plenamente aquilo que eu devo fazer naquele plano. Então, daí eu vou ter conhecimento da sombra como o self tem, ó. Vou ter consciência de tudo. E eu vou deslocar-me do eixo da consciência para o eixo da psique. Tendo consciência. Esse é o processo de se tornar consciência. Esse arquétipo aqui do masculino e feminino que está dentro, então, de toda a nossa psique. Nós temos masculino e feminino dentro de nós. A gente depois pode voltar a falar um pouquinho nisso, mas eu já estou no fim. Eu só quis botar essas figuras até para comparar isso, ó. É como se a gente fosse lá no self, né? Um copo d'água do mar, ele tem todas as características do oceano completo. Até assim nós, o self, né? O ser profundo, o eu profundo em relação a Deus. É como se eu pegasse a parte da água do oceano, ele continua sendo oceano ali. Tem todas as características. E esse é o nosso eu profundo, o herdeiro do Pai. Não o ego, entendeu? Mas esse é o eu profundo. E quando eu estou no oceano junto com ele, eu não deixo de perder a minha individualidade, né? Como uma fatia do bolo ali, ó. Eu tenho todas as características do bolo inteiro, que é o self, né? Que é o Deus, né? Então esse que é o espírito imortal, então que está guiando os diversas vezes que ele volta a essa experiência terrestre nesse processo de tomada de consciência, nesse processo, essa grande aventura que é a jornada da vida. Tá? E esse processo, então, de tomar consciência de si mesmo, reconhecer quando está projetando, é que vai fazer a gente crescer, né? Sem que a gente se iluda mesmo, né? E descobrir essas questões todas, né? Então, para terminar, eu pulei um pouquinho aqui, porque senão a gente já esgotou o tempo, que a consciência do homem, então, ela foi criada, né? Com a finalidade de reconhecer que a sua existência provém de uma unidade superior e dedicar a essa fonte o Deus em nós, que está ligado, né? Energeticamente, então, né, ao Deus que é imaterial, como é a centelha, a alma é imaterial também. O espírito é semi-material,
né? O corpo é material, mas essa alma, que é o divino em nós, né? É que é a devida e cuidadosa consideração. Executar, então, as ordens emanadas dessa fonte de forma inteligente e responsável, proporcionando, desse modo, um grau ótimo de vida e de possibilidade de desenvolvimento à psique em toda em sua totalidade. Então, é isso, desenvolver o ser psíquico que somos, né? Como humanidade, fazendo, então, aquilo que a vontade do Pai. Por isso, seja feita a sua vontade, né? Aí só um quadro com alguns mecanismos de defesa do ego, né? Para ter uma ideia de como a gente se defende desse processo de crescimento, para tentar manter essa questão. Então, eu acho que a gente pode encerrar. Possamos elevar nosso pensamento, então, ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, que é nosso guia de como fazermos essa jornada, traçar essa jornada do encontro do eu profundo, para, assim como ele, nos tornarmos um dia um com o Pai, seguindo as instruções que ele nos legou através do Evangelho Redentor. Ele, o maior psicólogo que já existiu, que nos ensinou sobre as questões que estudamos hoje, de uma maneira bastante simbólica, através das parábolas, que possamos refletir em todos esses ensinamentos, porque eles são a alavanca para o nosso progresso e para a destinação feliz a que estamos programados. Que possamos, então, seguirmos a nossa jornada de desenvolvimento amparados por essa fé e essa certeza de que lá chegaremos, que não estamos sozinhos nessa jornada. Nós temos o nosso guia, nosso mestre, e todos aqueles que se associam a ele e que se tornam, então, parte dele. Se conosco hoje e sempre, que assim seja.